Fala pessoal, tudo bem? Márcio aqui para mais um vídeo. E eu tenho recebido com frequência uma pergunta que é assim: Márcio, você contratou um consultor durante o seu processo? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a minha experiência, vou responder essa pergunta e dizer quando você deve contratar, por que você deve contratar, por que não deve e o que eu aprendi durante todo o processo, ok? Então fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muito nele. Então pessoal, beleza? Lembra que eu comentei que aqui no Canadá você tem que ser hands-on? Pois é, pelo menos aqui na região onde eu moro a gente não tem auto elétrico, não é? Tem um ou dois mecânicos aqui na cidade. Possivelmente eles fazem, né, serviço de elétrica no carro, mas eu não tenho certeza. Mas aqui sempre demora muito quando você precisa fazer alguma coisa no carro, né? Você não consegue, não é igual no Brasil, que você leva, tem uma mecânica em cada esquina, você leva lá, geralmente você já tem um mecânico de confiança também, né? E você leva lá e o cara já conserta para você no dia, talvez na hora ali, né? Aqui não, aqui você tem que agendar e às vezes esse agendamento leva, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, dependendo do que for e a quantidade de gente, né? Então, tô aprendendo a trocar a lâmpada aqui do carro. Já saquei ela, vou agora ali embaixo na Autopeças, né? Igual a Scarlett falou outro dia, Autopieces, para comprar a lâmpada. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, eu vou te mostrar o porquê contratar um consultor ou um mentor, né? Quando contratar e por que não contratar também, não é? Afinal de contas, eu vou compartilhar a minha experiência com vocês e durante todo o processo eu não contratei nenhum profissional relacionado a esse assunto. Ou seja, eu fiz o processo todo sozinho. Eu acredito que você pode fazer também o seu processo sozinho, porém tem alguns pontos a se considerar. Por exemplo, o processo, ele não é tão fácil, né? Igual às vezes o pessoal fala, não, é fácil, você vai lá, você faz, você consegue. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha um pouco mais de clareza do que precisa, ela vai conseguir fazer. Ele não é tão difícil, mas ele não é simples também, né? É algo possível de se fazer. Então, por exemplo, quando eu comecei o processo lá atrás, já comentei aqui em outros vídeos, eu fui lá na entrevista, né? Fui na palestra, fiz a entrevista, tudo. Aí eu consegui a minha carta, né? Da job offer, né? Da oferta de emprego e tal. E depois eu iniciei o processo. Eu iniciei o processo para o visto de Work Permit, né? Para conseguir uma permissão de trabalho. Então eu não apliquei diretamente para imigração ou algo assim, né? Então todo o processo ele tem uma sequência. Então você vai lá, você faz a entrevista, você recebe a carta da empresa. A empresa provavelmente ela vai te dar um norte do que você precisa fazer, né? Mas toda a informação está no site oficial do governo, né? Depois disso eu iniciei o processo. Quando eu fui contratado, nós fomos contratados em 9 operadores, né? Na mesma época, no mesmo processo, né? Então isso ajudou muito, porque os 9 estavam fazendo a aplicação ao mesmo tempo. Estávamos num grupo de WhatsApp, né? E sempre que surgia alguma dúvida, um dos 9 ali já tinha passado para aquela etapa e sabia o que fazer, né? Realmente, se você vai fazer sozinho, não é tão fácil, né? Vai ter muitas dúvidas que, aparentemente, você não sabe onde encontrar as respostas, né? Então, você vai ter que estudar bastante, né? Você vai ter que ler bastante, né? Buscar bastante informação no site oficial mesmo do governo, né? Mas nós tínhamos, então, um guia, né? De aplicação. E nesse guia dizia exatamente o que a gente precisava fazer passo a passo. Porém é incrível, né? Quando você vai fazer essas coisas, parece que tem algumas situações que aparecem que parece que é só com você, né? Aí às vezes perguntava no grupo lá, daí o pessoal, não, cara, pra mim não apareceu essa tela ou essa situação, né? É claro, cada pessoa tem um perfil, né? E você vai respondendo as perguntas de acordo com o seu perfil. Tinha gente que, dentro desses 9, né? Então tinha pessoas que não tinham filho, né? Tinha pessoas que tinham outras situações que, dependendo do que você respondia ali, mudava, né, um pouco o caminho. Mas no final era tudo mesmo. Então sempre alguém ajudava o outro ali, né? E ali já começou a amizade, né? Depois a gente chegou aqui, não chegou ao mesmo tempo, né? Vieram 3 primeiros. Depois, se eu não me engano, veio mais 3. E depois, por último, veio mais 3, que foi a minha leva. A minha leva foi o dos últimos, né? Eu fui
Dos 9, eu fui o último a chegar aqui no Canadá. Mas, de fato, essa amizade já começou lá no grupo, né? Todos se ajudando. E depois, quando se encontramos aqui, essa amizade dura até hoje, né? Não tem jeito. Desses 9, teve um que mudou de província. Hoje ele está em Alberta, né? Tá trabalhando numa outra empresa lá. Teve um outro também que já voltou para a área dele, que era uma área mais voltada para a área química, não é? É um grande amigo meu, o Brian. E, inclusive, eu estava conversando com ele esses dias e a gente vai fazer um bate-papo aqui para ele contar um pouco da história dele também, né? Essa mudança que ele teve de emprego, né? Então vocês podem esperar aí que o Brian vai estar aqui também, daqui a alguns vídeos, para contar a história dele. Mas vamos falar então sobre consultoria, né? Eu estou falando aqui de 3 tipos diferentes de serviço, né? Eu estou falando de consultoria regulamentada, eu estou falando de consultoria independente e também de mentoria, né? Cada um desses profissionais faz um tipo de trabalho. E existem também algumas opções híbridas, né? Em que você contrata um consultor e mentor ao mesmo tempo, né? Ele vai te ajudar das duas formas. Bom, então agora eu vou falar um pouco a respeito do consultor independente. O consultor independente é alguém que passou por todo o processo, né? Ele aprendeu como faz as etapas e ele pode te auxiliar a você fazer a sua aplicação, seja ela qual for. Seja ela para um processo do PNP, né? Ou um Provisional Nominee Program, Express Entry, Work Permit, qualquer uma das aplicações. Ele pode te auxiliar, ele pode te orientar, né? Falando qual caminho tomar. Eu acho que eu vou pelos trilhos aqui. Vamos fazer esse caminho aqui hoje. Eu tô indo lá na loja comprar a lâmpada do carro, igual eu falei, né? Mas esse caminho aqui é um pouco mais bonito, é um pouco mais longo, né? Mas vamos aqui. Vai dar pra ver, acho que as folhas caindo aí, tá bem legal aqui o visual. Então, esse consultor, ele pode te auxiliar, né? Com orientações e te dizer o que você precisa fazer. Mas ele não pode aplicar por você, né? Você, por exemplo, não pode criar um perfil lá para aplicação e fornecer para essa pessoa o seu login e senha para ele fazer para você. E isso não pode nem que for de graça, mesmo que o cara fale, não, mas eu não estou cobrando, eu vou te ajudar. Esse login e senha que você tem, você não pode divulgar para ninguém, você não pode passar para ninguém, né? A menos que seja um consultor regulamentado. O consultor regulamentado, ele é reconhecido pelo governo do Canadá, né? Esse cara, sim, você vai poder nomeá-lo, né? Quando você cria o seu perfil lá dentro da sua aplicação, tem um lugar que pergunta, né? Tem um campo que pergunta. Você quer nomear alguém para cuidar do seu processo? Nesse caso, você pode nomear somente um consultor regulamentado, né? E ali você pode colocar, se você tiver contratado um, né? Você vai colocar que você está nomeando a pessoa e a pessoa vai cuidar para você do processo. O que esse cara pode fazer por você? Esse cara pode fazer toda a documentação, né? E ser meio que responsável pela sua aplicação, não é? Então, os benefícios de contratar um consultor regulamentado é uma garantia maior de que o processo vai dar certo. Afinal de contas, o cara trabalha com isso, ele já está acostumado, ele sabe exatamente os documentos que precisa ser mandado, né? Enfim, os prazos. Esses seriam os prós, né? Qual que é o contra de contratar um consultor regulamentado? Realmente é o valor. Não é um valor muito baixo, né? Os consultores regulamentados, eles cobram um valor mais alto pelo serviço, né? Para você ter uma ideia, uma primeira consulta de 60 minutos com um consultor regulamentado aqui do Canadá, está em torno de 100 a até 250 dólares, né? Só para você bater um papo ali de 1 hora de início, para saber mais ou menos o que você precisa, você explicar para ele e depois sim contratar um tipo de serviço. Por exemplo, uma aplicação para um programa provincial que nem o PNP, está em torno de 3 a 6 mil dólares para o consultor regulamentado fazer a aplicação por você. Então realmente não é um valor muito baixo, né? O Work Permit está em torno de 2 a 4 mil, né?
E tem, dependendo do serviço, dependendo do pacote, né? Se você for fazer um pacote lá com vários serviços, provavelmente você consegue negociar um valor melhor, né? Mas em média, esses são os valores que eu encontrei na minha pesquisa para poder fazer o vídeo para vocês. Outra coisa também que eu consideraria, né? E um dos porquês o vídeo tem esse título, né? Eu comentei que você não deve contratar um consultor regulamentado se você pretende realmente delegar todas as obrigações do processo na mão desse cara. Por quê? Porque esse cara, ele tá cuidando de vários processos, sei lá. Às vezes um consultor regulamentado pode pegar, tá com 200, 300 casos lá que ele tá acompanhando ao mesmo tempo, né? Então ele tem muita coisa para olhar. E é praticamente humanamente impossível, né? Você conseguir dar uma atenção em especial para todos, né? E pode ser que alguma coisa fique para trás. E pode ser que, né, que em algum momento você perca uma aplicação devido a algum prazo que esqueceu, né? Ou ele esqueceu de te cobrar, ou algum documento que esqueceu de mandar, não é mesmo? Então eu aconselho você, se você contratar um consultor regulamentado, tenha o processo em mãos. Saiba exatamente o que está acontecendo no seu processo, né? Em que etapa que ele se encontra, se os documentos foram enviados, se o prazo está sendo cumprido. Tenha anotado os prazos, né? O que tem que acontecer daqui até o mês que vem, por exemplo. E no mês que vem, o que eu preciso mandar? Jamais coloque o seu sonho de vir para o Canadá na mão de alguém e largue para lá. Fala, não, agora eu estou pagando, o cara está fazendo para mim, eu não preciso mais me preocupar. Isso é um grande erro que muitas pessoas cometem. Eu já escutei vários casos aqui pela internet, né? Já vi vários depoimentos aí do pessoal comentando isso, né? E aí a pessoa quer colocar a culpa no consultor, né? Ah, mas o consultor, ele esqueceu não sei o que e pisou na bola, né? Quando que na verdade, assim, ele fornece o serviço, né? Vocês têm um acordo, né? Vocês têm um contrato. Mas o interesse maior é sempre seu, então você que tem que ficar no pé dele, né? Principalmente porque você está pagando um valor alto por isso, não é? Então essa é a minha ressalva para contratar um consultor regulamentado. Mas se você realmente tem o dinheiro e você quer uma segurança maior no processo, contrate, você vai dormir mais tranquilo. Porque eu fiz tudo sozinho, igual eu falei, mas às vezes tinha aquela noite que eu ia deitar e ficava pensando, pô, mas será que faltou alguma coisa? E aquele campo, era aquele campo mesmo? Graças a Deus deu tudo certo, né? Mas realmente, às vezes você fica preocupado, né? E aí, às vezes demora para você receber um retorno, né? Demora para você, né? As coisas acontecem no tempo delas, né? No tempo que tem que acontecer. Mas para você que está interessado no processo, você acha que não, que está demorando demais, né? E aí você fica com aquela neura, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Então, se você tem um consultor, você cobra ele, né? Ele que vai ver isso para você. Coisa que você não pode fazer se você contratar um consultor independente. O consultor independente, ele vai te falar, você vai fazer uma reunião com ele, ele vai te falar o que você precisa fazer. E aí, dependendo do acordo que você tem com ele, você faz uma nova consultoria, ou de repente você tem um pacote de sessões com ele, não é? Que de tempo em tempo você vai conversar. Mas, realmente, ele não pode ir lá verificar para você se você está fazendo certo o processo. O processo é com você, ele está só te orientando. Agora eu vou falar um pouco a respeito de mentoria. E por que eu vou falar sobre mentoria? Porque algumas pessoas começaram a me enviar mensagem pedindo esse tipo de serviço. Márcio, me ajuda aqui. Eu quero que você seja o meu mentor. Márcio, vamos, faz uma consultoria comigo, né? E sinceramente eu adoraria poder ajudar vocês nesse momento, só que eu não consigo. Nesse momento da minha vida eu não consigo liberar um tempo para poder prestar uma consultoria, prestar uma mentoria, entendeu? E para mim fazer um negócio mal feito, eu jamais vou fazer isso. Então eu vou tentar me organizar para, sei lá, daqui no futuro, não sei daqui quanto tempo, eu ter esse serviço organizado. E aí eu vou poder ajudar mais pessoas. Mas nesse momento realmente eu só consigo ajudar vocês com os vídeos, com a parte de inglês que eu estou preparando, né? Eu lancei um quiz também lá na comunidade, né? Então um quiz diário, todo dia tem uma pergunta lá relacionada, né, ao mercado de trabalho. E o pessoal tem engajado bastante. Eu até queria pedir para você, se você não foi lá, dá uma olhada. A gente está no terceiro ou quarto dia hoje, né? E o pessoal está gostando bastante. Considerem lá na comunidade fazer a sua votação no quiz. Compartilha lá se você acertou. Então, voltando ao assunto da mentoria, o mentor, ele vai sentar com você e ele vai realmente desenvolver um processo inteiro para você ter uma visão
geral de tudo que você precisa e te ajudar durante o processo. Então ele vai literalmente pegar você pelas mãos e levar por todo o processo para você alcançar o mesmo lugar que ele chegou. Quem que pode ser mentor? Qualquer pessoa pode ser mentor desde que ela passou pelo processo, não é? Uma pessoa que ela ocupa o lugar que você quer estar hoje, essa pessoa facilmente pode ser a sua mentora. E eu acredito que é por isso que as pessoas têm me procurado lá e pedido essa ajuda. Mas, realmente, infelizmente, eu não consigo fazer isso agora, ok? Então, a mentoria é isso. É o cara que vai sentar com você, vai desenvolver o processo, vocês vão ter lá reuniões, talvez semanais, talvez mensais, né, de acordo com o que você precisa desenvolver dentro do processo. E ele vai literalmente te pegar pelas mãos ali e te levar durante todo o processo que ele já passou, ele já aprendeu e sabe exatamente o que você precisa fazer. Tem dois tipos de mentoria, né? Tem as mentorias individuais, geralmente são mais caras também, e tem as mentorias em grupo, que é um pouco mais em conta. E de repente, se você está procurando esse tipo de serviço, eu aconselho você a ver direitinho quantas pessoas tem numa mentoria em grupo. Porque às vezes existem mentorias em grupo que tem muita gente, e aí o mentor, ele realmente não consegue dar uma atenção para todos igual, não é? Então, ou considere contratar uma mentoria individual, né, para ser algo mais personalizado mesmo, ou então você contrata uma mentoria em grupo desde que não tenha, sei lá, 30 pessoas numa sessão, né, eu não sei. Eu já participei de algumas mentorias, né, como aluno ali, né, como mentorado, em que eu não fiquei contente, porque eu achei que tinha muita gente ali na sessão e realmente ficou um pouco a desejar, não é? Porque é difícil você realmente conseguir dar atenção para todos ali, cada um tem um tipo de dúvida, cada um está numa parte do processo, né? E é igual à escola, né? Como que o professor, ele nivela a classe? Infelizmente, o professor vai ter que nivelar a classe, geralmente lá embaixo, né? Porque ele não pode considerar o aluno ali, os mais avançados de qualquer curso, né? Ele vai ter que considerar sempre o que está mais lá atrás, porque ele não pode deixar aquele cara lá para trás, não é? Então a classe, ela se nivela do meio para baixo, infelizmente, né? Sempre foi assim. Então, pessoal, eu falei para você por que contratar, né, um consultor, um mentor. Eu expliquei também quando, né? Se você não começou o processo em nada, você está pegando informação, esse não é o momento de você contratar ninguém. Pega o máximo de informação que você tem na internet, tem muita informação gratuita, né? E depois que você já tiver, assim, com um nível de consciência mais elevado, você já sabe exatamente o que você quer, você tem ideia do caminho que você vai trilhar, não é? Aí você procura um profissional para te ajudar. Você procura uma pessoa que sabe exatamente como te ajudar. Então, quando vai ser aí? Quando você já está mais por dentro do processo. Se você começou a se familiarizar agora e você contratar um serviço desse tipo, muitas vezes você vai perder dinheiro e vai acabar frustrado, porque você ainda de repente não está apto para nenhum tipo de aplicação no momento. Mas eu garanto para você que qualquer coisa que você quiser fazer, seja aprender inglês, seja aplicar para algum processo aqui, é questão de tempo. Tudo que você precisa é se dedicar. Seja 6 meses, seja 1 ano, seja 2 anos, eu não sei. Mas tudo que você quiser mesmo alcançar é só dedicação. Não tem nada diferente disso. Você não precisa ser super inteligente, você não precisa ter sido lá o aluno número 1 da sala, né? Eu nunca fui aluno número 1 da sala, né? E olha só quanta coisa eu consegui, né? Então eu acredito que qualquer pessoa comum também consegue. Eu não tenho nada de especial, nada de diferente de ninguém, né? Então é isso. O quando vai ser quando você estiver pronto, quando você estiver mais familiarizado com o processo, ok? E o como foi o que eu te expliquei durante o processo aí, né? Contratando uma dessas pessoas ou fazendo tudo sozinho, igual eu fiz. Como eu disse, é possível que você faça tudo sozinho, né? Não tem nada extremamente complicado que você não dê conta. Outra coisa, geralmente quando você contrata esse tipo de serviço, né? O que você está comprando é tempo, não é mesmo? E o que é o tempo hoje em dia? Hoje em dia o tempo, ela é a moeda mais valiosa que existe, não é mesmo?
todo mundo está correndo atrás do tempo. E infelizmente, as redes sociais tentam tomar da gente o máximo que elas podem, não é? Mas é isso. Você acaba comprando o tempo daquele cara. O tempo que aquele cara perdeu para fazer algo e aprendeu, ou ele passou pelo processo, ou ele estudou para te ensinar, né? Você está simplesmente comprando o tempo dele, porque você quer um resultado mais rápido, né? Então você vai estar pagando pelo tempo. Isso vai te economizar muito tempo também. Bom, pessoal, eu acredito que eu consegui trazer à luz aqui bastante dúvida, mas óbvio que outras surgirão, não é mesmo? Então eu peço a você que deixe aqui os seus comentários, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se esse vídeo foi útil para você. E se você ficou até agora nesse vídeo, mais uma vez o meu muito obrigado e sucesso na sua trilha.